Olá, boa tarde, graça e paz a todos vocês que ainda vão entrar nesta live. E eu gostaria já de agradecer a Deus por este dia e abençoar todos vocês que vão participar do vídeo ao vivo e pedir ao Espírito Santo que conduza as pessoas que ainda vão assistir posteriormente este vídeo, esta live, para a glória de Deus. Eu gostaria de deixar um convite. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, @NandaCastOficial. Lá tem as antigas séries, né? As séries anteriores que nós gravamos. Então eu peço que vocês compartilhem com as pessoas, nos siga no Instagram também, para que sempre que houver novidade, a gente está sempre postando e vocês estejam nos acompanhando. E curta os vídeos, compartilha para a família, compartilha para os amigos, porque, gente, coisa boa a gente precisa compartilhar, né? E qual é a melhor notícia do mundo? Jesus é a melhor notícia do mundo. Então, para honrar e glorificar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória, a gente precisa propagar o Evangelho, precisamos propagar o nome dele. E hoje a gente vai dar início a mais uma série, para a glória de Deus, gente. Essa série tá incrível, vai ser uma série com 8 episódios. A série Grandes Homens da Bíblia. E hoje nós vamos falar de um personagem muito legal. Muita gente não conhece a história dele, tá? Conhece sim o nome, mas nós vamos aprender muito sobre a história de Jacó. Então fiquem ligados. Compartilha aí com o pessoal, para todo mundo, esse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, vocês compartilham para todo mundo assistir, que vai ser muito, muito bom, vai ser uma bênção. E o nosso convidado de hoje, já vou chamar ele é um pastor que é uma bênção, é um homem, um servo de Deus, um pai de família, um pastor, tem um ministério muito bonito e eu gostaria de que vocês recebessem ele com muita alegria, e eu já vou aqui convidá-lo para que ele participe conosco. Primeiro episódio desta série. Vamos esperar ele entrar. Enquanto isso, eu vou acenar aqui para a galera que já entrou. Dá boas-vindas aí, pessoal. Boa tarde, a paz a todos. Tô gostando de ver, hein, gente? Oi, pastor, a paz. Seja bem-vindo. Boa tarde, a paz do Senhor. Amém. Seja bem-vindo a mais um episódio, mais uma série, né, para a glória de Deus. Nós estamos iniciando hoje. Já quero agradecer, né, prontamente aqui o senhor de ter aceitado o convite, né, para estar aqui conosco, compartilhando aí o seu conhecimento da palavra, compartilhando com a gente aí essa história tão legal de Jacó. Muita gente não conhece, né? Muitas pessoas não conhecem a fundo a história de Jacó. Então hoje eu estou assim, com grande expectativa de que o Espírito Santo vai falar muito através da vida do Senhor. Amém. Eu também estou com muita expectativa e eu que agradeço, né, pelo convite. Foi uma alegria muito grande ver que você mesmo e sua equipe, né, enxergaram em nós alguma coisa para trazer. Aí eu pensei, vou começar a estudar, vou começar a alimentar, rever algumas histórias, conceitos. E para te falar a verdade, eu fui surpreendido com a história de Jacó, que depois vem a ser Israel, de coisas que assim, eu estudava na Bíblia, mas não tinha colocado em prática, não tinha desvendado segredos. Por isso eu sei que hoje tem revelação para a gente. Amém, não só para mim, mas para nós, para a sua vida em especial. Amém. E para a vida de todos que vão assistir. Deus tem muito a revelar de Jesus através da vida de Jacó. Glória a Deus, já recebo aqui, já estou aqui de mãos estendidas. Amém. Pastor, para a gente começar essa live, o senhor poderia orar por nós e por todos aqueles que estão online e para aqueles que ainda vão assistir esse vídeo posteriormente, por favor? Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por esse momento, te damos graças por sua mão sobre nossas vidas, pelo ensinamento do Senhor, pela bênção do Senhor liberada, não só através da vida da Fernanda, mas que o Senhor derrama sobre minha vida, sobre a vida dos que estão assistindo. Vem sobre nossos parentes, nossos amigos, todos aqueles que conhecemos, vem trazer do seu ensinamento ao Espírito Santo. Que não seja eu, que não seja a Fernanda, mas o Senhor usando a cada um de nós, despertando chamados,
trazendo entendimento do que o Senhor tem para nos ensinar através da vida de Jacó, dos seus familiares, daqueles que o antecederam e os que vieram depois dele também. Que o Senhor possa trazer para nós exemplos de como ser mais semelhantes a Cristo através da vida de Jacó. Abençoe este momento, não deixe que nenhuma interrupção venha acontecer. Guarda as nossas casas, todo o ambiente, a nossa família. E o Senhor esteja nos cercando com seus anjos. Cerque ali onde a Fernanda está, cerque este lugar também. E todos que estão separando um momento para nos assistir e compartilhar deste momento conosco. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela oração. Vamos lá. Glória a Deus. Eu queria, para a gente começar, se eu falar um pouquinho assim, sobre a descendência de Abraão, ou de Jacó, né? Porque muita gente não sabe que Jacó é neto de Abraão. Né? Então, assim, eu gostaria que você fizesse aí um resumão para a galera entender e já aprender um pouquinho sobre esse início, né? O início da história de Jacó, né? Mas aqueles que o antecederam. Porque Deus tinha uma promessa com Abraão. E a promessa se estende ao Isaac, ao filho de Abraão, Isaac, e posteriormente, né, Jacó. Então eu gostaria que o senhor fizesse esse resumo para nós. Isso. E como ponto de partida, eu gostaria que quem puder abrisse em Gênesis 12. Eu quero pegar esse pedacinho da história que é tão emblemático, né, tão marcante para as nossas vidas, começando por Abraão, para a gente entender o que de fato esteve tanto sobre a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está em Gênesis 12, do 1 ao 3. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui, quem puder também. E lá diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que poderoso é este momento em que Deus aparece a Abraão e dá um propósito e uma visão para ele. Eu gosto muito de falar de propósito e de visão. Quando cheguei na IGC, a primeira coisa que eu reparei foi um quadro com a visão da igreja. Uma igreja, uma instituição, um povo que tem propósito e que tem visão, esse povo vai longe. E se ele sabe detalhar cada pedaço desse propósito e dessa visão, ele vai fazer com que a terra seja mudada através da sua vida. Então Deus fez isso com Abraão, tirou ele da casa do pai dele e falou assim: eu quero começar uma nova história através da sua vida. E Abraão, entendendo isso, alguns estudiosos dizem que até ele não saiu assim que foi chamado, ele demorou alguns anos para atender o chamado e sair. Então Abraão tem esse propósito. O primeiro é o propósito de Abraão: sai da sua terra, da sua fazer uma grande naquele final a respeito da vida de Abraão. Mas Deus também entrega a ele uma visão. Essa visão passa muito desapercebido da maioria das pessoas, mas Deus deu a ele algo. E a visão, eu costumo dizer que é o seguinte: o chamado é a linha de chegada, a visão é toda a sua corrida até aquela chegada. Então Deus fala assim, isso lá em Gênesis 18, 19: porque eu tenho conhecido Abraão e sei que ele há de ordenar a sua família, a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então a visão de Deus para Abraão, que ele tinha que ir construindo no caminho, era pegar toda a sua família, seu filho, seu neto, e ordená-los para servir ao Senhor. Deus entregou para ele leis, estatutos e mandamentos. Isso tem versículo que fala sobre isso. E Abraão tinha que ensinar a sua família. Então nós conhecemos mais ou menos a história de Abraão, a sua esposa Sara estéril, antes Abrão, né? E Sarai, ela era estéril. E olha que interessante, a Sarai era estéril, a Rebeca foi estéril, a Raquel era estéril, e ambas esposas dos patriarcas. Né? A gente enxerga alguma coincidência espiritual aí. Então Abraão vem com o filho da promessa, que é Isaac,
Deus repete a bênção sobre Isaac falando, no seu descendente serão benditas todas as famílias da terra, apontando para Jesus, quando Jesus viesse a nascer e abençoar a todos nós. Então eu, você, todos que estão assistindo, as pessoas precisam tomar posse desse propósito de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Conhecemos um pouco a história de Isaac, filho de Abraão, que conheceu a Rebeca, e ele multiplicou, talvez 100 vezes mais, toda a bênção que veio sobre Abraão. A Bíblia fala que ele se tornou ainda maior, teve mais posses e bens, né? E olha que interessante, a bênção de Deus sobre a vida de Abraão, ela não é só espiritual, ela é material. Na verdade, a gente vê ainda mais a bênção material sobre a vida de Abraão, de como ele se tornou poderoso, de como ele se tornou influente, de como reis vieram até ele fazer pacto, sabendo que Deus estava com ele. Olha, eu quero ter uma aliança com você de que nós não vamos brigar. Por quê? Porque eu sei que Deus está com você. Eu sei que o Senhor tem te abençoado. E uma coisa também que se repetiu, tanto em Abraão quanto em Isaac, foi o fato dele temer estar numa terra alheia e entregar a esposa como se fosse irmã, né? Não, não é minha esposa, é minha irmã. E Deus foi lá e visitou os reis para não ficarem com a esposa deles, porque era esposa de profeta. Abraão, olha que interessante, voltando um pouquinho nele, a gente não percebe esses detalhes. Ele recebe a promessa da bênção, ele sai peregrinando, mas só depois que ele encontra com um sacerdote, os dois comem pão e vinho. Olha, interessante, pão e vinho, eles ceiam, né, juntos. E Abraão entrega-lhe o dízimo, ali em diante Deus o chama de profeta. Então, dali em diante, de fato, Abraão é abençoado, se torna um sacerdote e profeta. Deus, depois daquilo, chama ele de profeta, quando Abimeleque vai pegar a esposa dele, fala, não toque na esposa dele, porque ele é profeta. E depois acontece com Isaac, ele ora por sua esposa, talvez, pelo que parece, ele orou 20 anos, porque ele casou com ela com 40 e teve seus filhos com 60 anos. Então parece que ele orou para ela, para que a madre dela fosse aberta durante 20 anos. E então ela engravidou, né? Ele gerou, ela concebeu e deu à luz a primeiro a Esaú e depois a Jacó. Rebeca vem e recebe do Senhor, pergunta a Deus, por que eles estão agitados na minha barriga? E Deus fala com ela assim, não se atemorize, 2 nações vão sair de dentro do seu ventre, mas o menor vai ser sobre o maior vai servir ao menor. Então, quando Esaú nasce, ele nasce cabeludo, né, com muito cabelo e pelo, e eles colocam o nome de Esaú, que quer dizer cabeludo. E logo em seguida vem Jacó segurando o pé, né, de Esaú, e por esse fato eles vão e dão o nome dele de Jacó. As pessoas entendem Jacó como usurpador, suplantador, mas o original do significado do nome Jacó é aquele que agarra, porque ele saiu agarrado aos pés do seu irmão. E a história então começa, esse é o Jacó. Agora explanamos um pouquinho da história de todos eles. Deus chama Abraão e fala, eu quero um novo começo através da sua vida. Os seus descendentes vão carregar essa bênção, através de você eu vou encher a terra. Vem Isaac e agora estamos em Jacó e Esaú, mas não foi fácil, não foi simples assim, não é? Tem uma história bem forte entre Jacó tomar a bênção por não ser primogênito e por aí vai. E um longo período, né? Entre um acontecimento e outro. Interessante, porque a temática da vida deles é exatamente a liberação dessa bênção. E ao que parece, na verdade a gente percebe bem forte que Jacó se apoderou disso, mesmo não sendo considerado o primogênito. Ele valorizou a bênção de Deus. Esaú não. Esaú, na verdade, desdenhou disso. Ele queria sim a bênção, mas porque a bênção significava bens materiais, influência, e não porque ela vinha de Deus. É muito importante a gente perceber isso, porque Jacó valorizou e Esaú não. A sua mãe já sabia da promessa, Deus falou, né, que o menor seria maior, ou que o maior serviria ao menor. Então ela guardou isso consigo e priorizou Jacó. A Bíblia fala que Isaac amou Esaú.
Como? Por isso que a própria mãe ajudou o Isso, filho, né, a enganar o nós pai. vamos chegar nesse ponto aí para até defender Jacó, porque a gente condena ele em muita coisa, e na verdade, grande parte da história dele, ele foi obediente à sua mãe. Pode, pode prosseguir. Vamos contar aí essa história aí, dessa Amém. traição, como que foi. Isso, para quem conhece pouco dessa história, né, ou nunca ouviu falar direito, nós vamos até justificar ele, como eu disse. Jacó, ele foi uma pessoa que valorizou a bênção de Deus sobre a vida dos seus parentes. Mas é interessante a gente observar que Esaú, ele é chamado como amargura de alma, na verdade, as mulheres que ele escolheu, como amargura de alma, tanto para Rebeca quanto para Isaac. Por quê? Deus sempre os orientou para pegar esposas da sua parentela, para não se misturar com outras gerações, digamos assim, para manter esse plano de Deus. E a gente vê isso desde antes do dilúvio, né? Como que Deus observou uma linhagem que veio sacrificando e pedindo perdão pelos pecados de alguma forma, sendo pura aos olhos de Deus, ou se purificando aos olhos de Deus. Ele faz a mesma coisa com Abraão, tira ele do meio dos idólatras, ensina a Isaac. E olha que interessante, as pessoas talvez não observem isso, mas Abraão viu Jacó, conviveu com ele até os 15 anos. E olha que segredo mais interessante ainda. Noé, que viveu 950 anos, foi contemporâneo de Abraão, até por volta dos seus 58 anos. Pode ser, ou bem provável, que todo um ensinamento que vinha de antes do dilúvio foi transmitido por Noé até chegar em Abrão, que depois veio a ser Abraão. E este ensinamento de sacrificar um animal, do Deus vivo, de que há sacerdotes na terra, foi passado de um para outro, e principalmente a questão do dízimo. As pessoas falam muito do dízimo, ou atacam o dízimo, mas ele vem antes da lei de Moisés. E Jacó, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele faz um pacto com Deus. Se o Senhor for comigo, inclusive eu entregarei o dízimo. Então começa a história dos dois, né? Esaú era caçador e Jacó ficava mais em casa, nas tendas, ao pé da mãe ali. Um menino mais pacífico, mais pacato, né? Mais de ficar dentro de casa. Talvez um fleumático, digamos assim. Enquanto Esaú, talvez um colérico. Talvez alguém que parte para cima, que vai para frente. Então ele caçava e trazia, fazia um guisado. E o seu pai o amou por isso. Porque ele era valente, ele saía e fazia as coisas acontecerem. Já a mãe deles priorizou Jacó, porque Deus havia feito uma promessa. E eu entro com um parênteses a respeito disso, do perigo de nós, como pais, tivermos preferências por determinados filhos. Nós vamos ver, ao longo de toda a história deles, que este foi um dos maiores problemas. Priorizar um filho. Ah, mas Deus mandou priorizar Isaac ao invés de Ismael. Mas Deus não mandou que ele gerasse Ismael. E ainda assim, porque tinha uma bênção em Abraão, Deus abençoou Ismael. Assim como tinha uma bênção sobre Isaac, também abençoou Esaú e a Jacó. Jacó, obviamente, teve o estratagema todo com sua mãe e tomou posse. Mas continuando a história. Então, Esaú chega e conquista o seu pai, né, com o seu jeito de ser. E o Jacó conquista sua mãe pelo seu jeito de ser e pela promessa. É óbvio que Jacó sabia dessa promessa. É óbvio que ele tinha noção da profecia que Deus entregou para a mãe dele. O menor vai dominar o maior. Então, o que ele passou a fazer? Perseguir a bênção, perseguir a primogenitura. E eles chegam ao ponto de que Jacó negocia com seu irmão. Abrindo um parênteses para explicar sobre essa questão da primogenitura, era um costume da época, principalmente dos patriarcas, era um costume que Deus endossou como espiritual, era o domínio patriarcal, né, de que o filho mais velho era o herdeiro de todas as bênçãos e patrimônio, pelo menos metade de todo o patrimônio do pai seria do herdeiro. Os outros 50% seriam divididos entre irmãos e parentela, enfim, não é? Então os dois tinham conhecimento disso. Olha, eu vou herdar metade do patrimônio do meu pai.
quando ele estiver no fim da sua vida, e me abençoar. Eles viram como Abraão foi poderoso, eles viram como Isaac foi poderoso, e ambos influentes. Então, eles queriam ter a mesma influência. O problema era qual que era a ótica de cada um deles. A ótica de Esaú era só o poder. Parecia que era só o material, a influência, mas não o relacionamento com aquele que é o dono da bênção. Então, a primogenitura, ela tinha essa incumbência de você se tornar o cabeça da família, o responsável pela bênção de Deus e por ordenar todos os seus filhos, netos, bisnetos, toda a sua parentela a servir a Deus. Olha como que era forte isso. E a gente voltou fazendo um guisado de lentilhas vermelhas, inclusive. É por isso que Esaú se chama Edom, porque alguém colocou esse apelido nele de vermelho. Edom significa vermelho. Ele chega cansado, falando até que vai morrer de fome, e falou, me dá esse guisado aí, e é essa hora que eu vou justificar Jacó. As pessoas dizem que ele enganou Esaú. Ele não enganou. Ele negociou legitimamente com o irmão. Eu até te dou esse guisado, se você passar para mim o seu direito de primogenitura. E a Bíblia fala que ele fez pouco caso da primogenitura. Eu vou morrer se eu não comer, o que é essa primogenitura para mim? Tudo bem, fica com ela. Mas é aí que entra uma parte muito importante para a nossa vida, para aplicar na minha vida, para você aplicar na sua e todos que estão assistindo. Palavras são decretos. Palavras são documentos que você gera no mundo espiritual e elas passam a acontecer no físico através daquilo que você liberou. O poder da palavra, ele é criativo, principalmente do cristão. Eu gosto muito de explanar quando Deus começa a nossa história, não é? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Nas escolas, faculdades, no meio dos médicos, fonoaudiólogos, eles pensam que a fala, o principal objetivo da fala é se comunicar. Mas os animais se comunicam. Eu posso comunicar com você através de mensagens, por escrita, mas para o cristão, para o servo de Deus, ele tem que ter ciência que o propósito original da fala é criar. A primeira coisa que Deus fala quando ele abre a boca é criar. Ele não conversou com ninguém. Ele disse, haja luz. Ele começou a criar. E isso é muito importante para nós. Então, Esaú tomou da sua boca e abriu mão da sua primogenitura, porque ele estava enfadado. A gente sabe que ele não ia morrer de fome, mas ele estava enfadado. Ele estava vindo da caça, provavelmente bem cansado e faminto. Pode ser que a sua caça foi frustrada, então quando ele vê o irmão fazendo aquele guisado de lentilhas, ele abriu mão na hora para comer. E olha que Jacó ainda deu a ele pão também. Não só o prato de lentilhas, né, mas também pão. E ali foi selado um acordo. Ali a negociação foi fechada. Hoje existem cartórios para registrar o que o homem falou, porque a palavra perdeu a sua força hoje em dia, né? O caráter das pessoas foi tão degradante que hoje você precisa registrar para confirmar o que você falou. Naquele tempo não. Isso. Naquele tempo não. Você podia falar e as coisas deveriam ser cumpridas. Palavra de homem, que a gente ouvia quando criança, né? O homem tem que honrar sua palavra. E isso valia naquela época. Então, a partir daquele momento, tanto Jacó quanto Esaú sabiam que a primogenitura passou para Jacó. Só que o interesse de Esaú era a bênção. Era material, eram os objetos, bois, vacas, ovelhas, servos e todas as posses e a influência de ser poderoso. Mas Jacó queria a bênção de Deus. No finalzinho, a gente vai estar explanando um pouquinho sobre essa bênção. O que é a bênção? Inclusive, se alguém quiser e puder até escrever com a gente aí, qual que é a sua definição do que é a bênção? O que é bênção? No final a gente vai estar falando sobre isso. E quando você entender isso,
a sua ótica, a sua vida inteira pode mudar. Você que é cristão, você que conhece o Senhor e é servo dele. Sua vida pode mudar completamente quando você entender o que é a bênção. Então tem muito poder nessa história, sabe? Tem muito segredo, muitas chaves que a gente pode encontrar na vida de Jacó, na vida de Esaú. Como que foi tão simbólico para nós, tanto ensinamento, e que Deus hoje nos vê como os que são herdeiros da bênção, mas muitas vezes nós não tomamos posse dessa bênção. Talvez queremos o que a bênção traz, que é os materiais, que é a influência, estar em alta, ser alguém temido. Tenho certeza que essa era a vontade de Esaú, mas muitas vezes não queremos o dono da bênção. Jacó queria, ele queria o dono da bênção. Eu sempre olhei Jacó por uma ótica mais trapaceira, Sim. mais enganadora e depois restaurada, né? Eu sempre olhei por essa ótica, mas também olhar por esse lado de que, poxa, ele perguntou, né? Eu quero a primogenitura, se você me der um prato, se eu te dou um prato de lentilha. Ele perguntou, ele fez a troca, ele barganhou, e o outro não se importou, né? Ou seja, exatamente. Nesse ponto a gente não pode então falar. A bênção é minha. Né? Se Esaú se importasse, ele falava assim, não, eu morro de fome, mas a bênção permanece comigo. Isso. Então, ele não se importou, né? Era até uma questão de fé em Deus. Se ele tivesse mesmo a ponto de morrer, ele sabia que ele seria o abençoado. Eu já vi algum pregador falando assim que seria o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, porque ele era o primogênito, né? Mas Deus, mesmo eles já no ventre, sabia que Jacó tomaria posse e que Esaú desprezaria. É tanto que mais à frente Deus fala que desprezou Esaú, né? Porque também Esaú desprezou tudo que era a respeito de Deus, tudo que era a respeito do espiritual. Sim. E além de Jacó, né, fazer essa barganha, essa troca com Esaú, ele meio que enganou o pai, né? Com a ajuda da mãe, ele enganou porque Abraão já estava, Isaac já estava perdendo a visão, já era bem mais velho, né? Então, ele meio que enganou. Conta aí essa história aí, pessoal. O que acontece? Quando chega nesse ponto, Isaac já está praticamente cego, né? É o que dá a entender. E quando ele chegava mais ou menos no fim da vida, ele iria sentar, reunir a família, o patriarca, né? E abençoar, liberar a bênção, ou seja, é como se fosse um contrato que ele ia definir as cláusulas e repartir os bens para a família para que ele descansasse em paz. Essa parte nós vamos até chegar lá. Se o foco nesse momento, quando eles vão pedir a bênção, for a conversa de Jacó com Esaú, a gente não pode ter que ele enganou, como a gente falou, mas no momento com o pai ele enganou sim. Agora eu saio em defesa dele o seguinte: Jacó era obediente. E quem teve todo o estratagema foi a mãe dele. Foi a mãe dele que tramou todas aquelas coisas. Ela sabia por que ela não queria Esaú, por que ela detestava a ideia de que Esaú fosse o abençoado, porque ele casou-se com estrangeiras e essas mulheres devem ter infernizado a vida de Isaac e Rebeca. Porque o versículo fala, né, que elas eram amargura, se não me engano, Gênesis 26, 35. As mulheres de Esaú eram amargura de espírito, tanto para Isaac quanto para Rebeca. Então, nesse caso, a gente não pode abordar isso. Na verdade, qual que é a cena? Isaac envelheceu, chama Esaú, e nisso eu suspeito, isso é uma coisa minha, de que ele não tinha ciência do que Deus falou com Rebeca, quando ela estava grávida. Nesse momento, há cerca de 50, 60 anos atrás. Eles tinham mais ou menos 50 anos em toda essa estratagema aí. Se você for reparar, a gente acha que eram jovens, né? Que eram 20 e poucos anos, mas na verdade estavam por volta de 50 anos por aí. A Bíblia fala, inclusive, que Esaú casou com as duas mulheres dele com 40 anos. Mas enfim, então nós estamos nessa cena. Isaac sabe que seus dias estão findando, chama Esaú e fala assim: vai caçar, faz aquele guisado que eu gosto que você faz,
para que eu coma, o meu coração se alegre e eu te abençoe. Antes de pegar nessa história, eu quero abrir um parêntese também para falar sobre ofertas e dízimos, que é tão condenado, é tão polêmico esse assunto no meio do povo, principalmente por pessoas que usurparam muito deste tema. Mas olha que interessante, uma figura de autoridade espiritual e física na vida de uma pessoa pede assim: traga algo para mim, para que o meu coração se alegre e eu te abençoe. É este o sentimento que nós precisamos ter quando vamos entregar dízimo ou oferta. Você alegra o coração daquele que está para te abençoar primeiro com uma oferta. Entrega para ele algo que ele gosta. Não é para ele, não precisa daquela oferta. Você acha que Isaac precisava especificamente daquele guisado? Ele queria aquele momento de intimidade entre os dois, da coisa mais especial que o filho sabia fazer, para que o coração dele se alegrasse. O coração do sacerdote, ou seja, o coração de Deus, tem que estar alegre para que ele te abençoe. Então Isaac, ele queria estar com o seu coração alegre para liberar bênçãos. Eu olho isso para a questão de pais e filhos. Quantos pais não ministram a bênção sobre o filho, mas às vezes tem mágoa, tem ressentimento, tem má criação, tanto de um quanto o outro. Eu penso que não adianta nada o pai liberar uma palavra de bênção sobre o filho, se ele não estiver com o coração motivado, alegre, cheio de bênçãos para liberar. Falar palavras sem estar gerando elas dentro de si é muito fácil. Mas quando o meu filho me alegra, quando ele me traz aquele orgulho sadio, as minhas palavras em Deus, elas vão surtir efeito na vida dele. Fecha o parênteses. Então estamos nessa cena. E chega, Isaac pede ele para fazer o guisado, ele sai para caçar. Aí a Bíblia fala que a mãe de Esaú e de Jacó, tomando ciência disso, sabendo da promessa de Deus sobre Jacó, ela chama seu filho mais novo e fala: eu vou fazer preparar um guisado aqui que seu pai gosta. Você vai se vestir com peles de carneiro para ficar peludo parecendo o seu irmão e vai entregar para ele, porque ele vai liberar sobre você uma bênção. Estou falando as minhas palavras, viu, gente? Não está escrito dessa forma na Bíblia, não. É um resumo de toda a história. Mas Jacó vai e interpela sua mãe. Ele teve medo de, na verdade, ser amaldiçoado. Se você ler com paciência e em detalhes, você vai ver que ele fala assim: minha mãe, e se ele descobrir tudo isso, ele não vai me abençoar, na verdade ele vai me amaldiçoar. Jacó tinha uma obsessão por essa bênção. Essa bênção da primogenitura, ela é chamada, mais à frente nós vamos ver, por exemplo, eu quero pegar o exemplo de Eliseu e Elias. Eliseu chega para Elias e fala assim: eu quero uma porção dobrada do Espírito que há em ti. Aí as pessoas observam que Elias operou 7 milagres e Eliseu 14. Isso pode ser um fato bíblico que mostre a duplicidade, né, da bênção sobre a vida dele. Mas o que Eliseu estava pedindo ali era a bênção da primogenitura. Elias era o pai dos profetas naquele tempo. E Eliseu pediu para ele: faz de mim o próximo pai, me dá a porção dobrada, que é, ou seja, os 50% da herança, fique comigo, e os outros 50% dividam-se entre os outros profetas. Quando se pedia a porção dobrada, que é a bênção da primogenitura aqui, era exatamente ter o patriarcado, ter 50% de toda a bênção e ser o representante. E tanto que Eliseu se tornou o pai dos profetas. Quando Elias vai subir no redemoinho, ele grita: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. E quando o rei vai morrer, ele fala de Eliseu a mesma coisa: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Você significa o exército de Israel. Quem eram os pais da nação eram os profetas. Então, quando Jacó e Esaú estão nessa questão da primogenitura e da bênção, é visando isso, a porção dobrada, que é uma herança espiritual e física. Então Jacó aceita, a mãe fala assim: não, a maldição caia sobre mim. Se o seu pai descobrir e te amaldiçoar, que essa maldição caia sobre mim e não sobre você. Aí ele concordou: bom, se a maldição não vai ficar sobre mim, eu vou concordar. E ele se veste com a roupa
de Esaú, que tem o cheiro de Esaú, né? E amarra as peles, tanto no pescoço quanto nos braços. E quando ele chega diante do pai com o guisado que a mãe preparou, ele fala: olha, essa voz aí não é de Esaú, não chega aqui perto. Provavelmente não está enxergando, né? Então ele cheira, ele fala assim: realmente é o cheiro do meu filho Esaú. Mas a voz é de Jacó. E ele come, e ele se alegra e se farta. E nisso, Esaú está lá fazendo a caça, procurando algo. Mas olha que interessante, Esaú é quem foi imprudente, quem tentou enganar nesse momento aí, porque ele sabia que ele tinha entregado esse direito para Jacó. Já parou para pensar nisso? Esaú foi malicioso em querer receber a bênção, sabendo que ele entregou esse direito para Jacó. Ele deveria ter falado com o pai, né? Não vou lá buscar, não, porque eu já entreguei a primogenitura para ele por um prato de lentilha. Exatamente. Você matou a charada. A postura de Esaú deveria ter sido essa: não, meu pai, o senhor deve abençoar o Jacó, porque eu entreguei para ele a bênção do primeiro. Não, ele ficou caladinho e saiu correndo para fazer o guisado e tomar a bênção para si. Então não foi só Jacó o usurpador, não foi só Jacó o mentiroso, o mal intencionado nisso, não. Obviamente, a gente vê que Jacó mentiu. Ele, conversando com Isaac ali, ele faz umas perguntas e ele tem que mentir. Ou seja, o engano da mãe enrolou ele todo. Se ele tivesse ficado calado, ele recebia a bênção e saía correndo. Mas o pai faz umas perguntas e ele é obrigado a responder. E ali você vê que ele engana o pai. De fato, Jacó enganou a Isaac, mas recebeu a bênção. E ele, olha que interessante, ele explana, Isaac explana um pouco do que é a bênção. Eu até pedi para falarem, se souberem o que é a bênção aí, mas eu vou ler a referência aqui, um pouquinho do que ele faz. Ele cheira a roupa de Esaú em Jacó, ele passa a mão e vê que tem pelo, passa a mão no pescoço e vê que também é peludo. Então ele fala assim, a referência é Gênesis 27, do 28 ao 29. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, e nações se encurvem diante de ti. Seja Senhor sobre os seus irmãos. Ali cumpriu-se o que Deus falou sobre o maior dominar o menor dominar o maior, né? Seja-te Senhor dos seus irmãos, e os filhos da sua mãe se encurvem diante de ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Um pouco parecido com a bênção de Deus a Abraão. Isaac era ciente disso e ele só explicou um pouquinho mais a bênção sobre a vida de Jacó, achando que estava abençoando a Esaú, não é? Então Jacó toma posse dessa bênção e sai da presença de Isaac. A Bíblia fala que ele já estava saindo da presença de Esaú, estava chegando. Ele não foi direto no pai, ele foi preparar. Guisados pode ter demorado 1 hora, meia hora, não sei, mas Jacó saiu da presença. E a gente vê Esaú chegando no pai e fala assim: está aqui o guisado que o senhor pediu, me abençoe. E Isaac assusta. Diz a Bíblia que ele se estremeceu dentro de si. Ele falou assim: peraí, então quem que eu abençoei? Sobre quem que eu liberei a bênção? Aí nós tomamos, por exemplo, a origem da palavra enganador para Jacó, ou usurpador, suplantador, porque foi Esaú quem chamou ele de enganador. Ainda falou uma mentira no meio disso. Se você ler o versículo direitinho, deixa eu ver se eu lembro aqui onde está o versículo. Que Esaú é que fala sobre ele, que ele enganou porque tomou a minha primogenitura e também tomou a minha bênção. Não foi bem assim. Na verdade, Jacó negociou a primogenitura, foi lá e tomou da bênção. Mas ele tinha direito legítimo sobre a bênção. Então Esaú fala isso. Fala assim: não é à toa que ele se chama Jacó, porque ele me enganou. Jacó não enganou Esaú. Aí depois ele explica: ele tomou a minha primogenitura e agora tomou a minha bênção. E começa a chorar e fala: pai, não restou nem um pouquinho para mim, o senhor não tem nada para me abençoar. E ele fala assim: olha, eu te fiz servo do seu irmão. Eu não tenho muito o que te abençoar, não.
você vai servir o seu irmão. Mas quando você for submetido, quando você for subjugado, você vai tirar esse jugo de si e viverá sobre os montes, né? E se cumpriu na vida de Esaú. Ele foi para o Monte Seir viver lá e depois se tornou poderoso também. Né? Foi próspero. Eu tô E a história deles é muito com o versículo que ele responde, né? Não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho, agora roubou minha bênção. Gênesis 27, 36, né? Isso, 27, 36. Isso, ele fala exatamente isso. Mas ele acentuou que Jacó agarrou as bênçãos dele e a primogenitura, né? Não é à toa que ele é chamado Jacó, porque ele me enganou. Nisso ele mentiu. Jacó não enganou Esaú, ele negociou, igual a gente viu antes. Sim. Mas uma coisa ele fez, ele agarrou a primogenitura e agarrou a bênção. Isso é fato. Então nós conhecemos a história e Isaac vai e dá essa porção de bênção para Esaú e ele começa a maquinar no seu coração. Meu pai vai morrer daqui uns dias, eu vou matar meu irmão. Aí e Rebeca o legal dessa lealdade, dessa fidelidade é que Isaac não volta atrás, né? Não, já que seu irmão te enganou, então peraí, deixa eu desfazer essa bênção aqui, agora você fica com a bênção e Jacó não vai ter nada. Não, ou seja, não existe. palavras são decretos. Jacó e Isaac tinham ciência disso, as palavras são decretos. O que eu fiz, está feito. Não tem como eu voltar atrás. A bênção já foi liberada. Infelizmente, a bênção principal, Esaú, eu coloquei sobre a vida de Jacó. Mas Jacó, ele apreciava a bênção de Deus. Quando ele conseguiu o que ele tanto almejou, para ele já era o suficiente. E continuando a história, Esaú sai e começa a maquinar. Eu vou matar meu irmão. A mãe dele toma ciência disso, chama o filho e fala assim, ó, vai lá para casa do seu tio, porque seu irmão está querendo te matar. Ela procura Isaac e fala sobre isso e fala assim, manda que ele vá para casa do meu irmão e fala com ele para não tomar das mulheres dessa terra, que ele tome uma mulher lá da casa do meu irmão, porque esse era o mandamento do Senhor. Rebeca foi fiel no que Deus ordenou. Ela teve estratégia, ela enganou o próprio marido, sim, mas no que Deus ordenou, ela foi fiel. Então, assim, nós estamos meio que explicando um pouquinho, justificando um pouquinho a vida de Jacó, que a gente condena ele demais. Eu tinha até uma pergunta aqui que eu ia falar que ele tinha inclinação com caráter hostil e ganancioso, mas eu não vou falar não, porque eu já mudei a minha perspectiva, porque eu realmente via Jacó em outra ótica, né? Mas na verdade, no decorrer dessa caminhada dele daí em diante, a gente percebe que ele tem falhas de caráter. Sim. A gente percebe que, por exemplo, ele foge do pão, ele faz alguns estratagemas, sim, mas ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro ele é mudado. Sim. Igual eu falei no começo, até então era o Deus de Abraão e de Isaac. Mesmo ele tendo sido abençoado por Isaac nesse momento, ele ainda não era o Deus de Jacó. Era só de Abraão e Isaac. Então ele foge. Mesmo o Jacó tendo feito, né? Tendo feito esse acordo aí com o irmão, tendo enganado o pai, né, de acordo com as instruções da mãe. Teve aí uma permissividade de Deus? Deus deu permissão para que isso acontecesse? Foi só... Exatamente. Na verdade, o Senhor conhece os corações. Né? Não vou dizer que Deus ignorou os erros de Jacó, não. Porque ele ordenou Jacó fazer sacrifícios e erigir altares. E Deus foi gerando a conversão de Jacó por mais de 20 anos. Nós ainda vamos ver sobre isso. Jacó não estava pronto assim que recebeu a bênção e ignore-se quem ele é. Não, ele teve que ir se convertendo. Isso é até um exemplo da nossa vida, né? Como que acontece com o cristão? Ele se converte, mas na verdade ele aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então a conversão dele vai sendo construída ao longo do tempo. Talvez... Vai sendo construída ao longo do tempo. Talvez se ele não tivesse, né? Se Deus não permitir isso, ele não chega no ponto que Deus quer, né? Isso mesmo.
Então, muita gente Então ele é enviado. pode pensar assim, ah, tá trapaceando, trapaceou e tudo, deixa Deus pegar lá na frente. Mas é justamente isso. Porque lá na frente vai haver uma mudança de caráter, vai haver ali uma Vai haver um choque. Né? Uhum. E por isso que muitas vezes Deus permite sim, né? Trapaceou contra o pai, não contra o irmão. Trapaceou sim, e ele pagou muito alto por isso, né? Nós sabemos que ele então atende a ordem dos pais e vai para a casa do seu tio. O temor primeiro era da mãe, quem tinha medo era da mãe, mas lá na frente Deus vai falar assim, olha, você fugiu por medo do seu irmão. Então ele teve medo, ele teve completa ciência que o irmão ia matar ele assim que o pai morresse. Para não matar meu pai disposto, eu não ser o cara que foi o responsável pela morte do meu pai, eu vou esperar ele morrer. Aí eu mato meu irmão. Sim. Então Rebeca, sabendo disso, falou, para eu não perder os 2 filhos, eu vou mandar o outro embora. E fala, vai lá e pega uma esposa na casa do seu tio. Não toma das mulheres mundanas, vamos dizer assim, né? E Jacó parte. Essa viagem de Jacó, para mim, é um divisor de águas. Porque ele sai com a roupa do corpo. Mas eu já ouvi alguém falando que Jacó era pentecostal. Porque ele sai com a roupa do corpo, mas com um vidrinho de óleo no bolso. Porque ele vai... O encontro de Jacó com Deus, quando ele tem o sonho, né, das escadas, exatamente. É antes dele chegar na casa do seu tio, né? Exatamente. Foi nesse momento que ele fez a aliança? É nesse momento que ele faz a aliança com Deus, né? Exatamente. O que acontece? Ele está ganhando as coisas pela sua própria força, eu gosto de falar assim, na força do próprio braço, ele está conquistando, avançando, conseguiu a bênção pelo seu estratagema com a mãe, por ser o queridinho da mamãe, só que aí ele teve que fugir, ele sabia que haviam consequências em tudo que ele fazia de errado. Aí Jacó está indo num lugar que vai se chamar Betel, e ele teve sonho, ele pega uma pedra, em algumas bíblias está escrito para fazer de travesseiro, mas na minha versão está certinha, que ele pegou para fazer cabeceira. Pensa uma pessoa pegar uma pedra e fazer de travesseiro. Isso está ali em 28. Não. Era um lugar muito árido, com céu aberto, e era muito vento. Então as pessoas pegavam a pedra para dormir e colocavam de cabeceira, para tampar do vento. Não via areia, não via as coisas assoprando, para dormir. E ali ele tem aquele sonho, aquela visão, né? Ele está a caminho da casa do tio. Então ele tem um sonho, que eu creio que também é uma visão, da escada. E os anjos subindo e descendo por essa escada. Mas lá no topo dessa escada, no céu, o Senhor. E Deus confirma com ele, olha, eu tenho um pacto com os seus pais e com você. De te abençoar, de te engrandecer, de fazer uma grande nação. Eu vou ser contigo até onde quer que você for. Até então Deus estava insistindo com Jacó. Eu sou o seu Deus. Sou eu que vou fazer acontecer, mas Jacó ainda não era convertido ao Senhor, né? Aí eu separei esse versículo aqui, eu até imprimi ele. Jacó acorda, ele fala assim, quão terrível é este lugar. De fato aqui é a casa de Deus. Ele levanta essa pedra que fez de cabeceira e derrama sobre ela o óleo. Aí ele diz essas palavras tão poderosas, né? Quem quiser abrir Gênesis 28. Do 20 ao 22. Jacó fez um voto, dizendo, olha o que ele fala com Deus. Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, ou seja, me sustentar, me der uma fonte de renda, de que eu me alimente, de que eu sustente a mim e a todos que forem minha família futuramente, me der vestes para vestir, e eu em paz tornar para a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Eu até grifei essa parte. Só aqui ele coloca uma condição com Deus. Se o Senhor me proteger, se o Senhor cuidar de mim, o Senhor então será meu Deus. E essa pedra eu tenho colocado por coluna, será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha que poderoso o pacto que Jacó faz com Deus neste momento. Falou, Deus, tá bom. As coisas apertaram para mim, eu estou tendo que largar minha casa, fugir com a roupa do corpo, senão meu irmão vai me matar. Até então, fiz tudo pela minha força. Mas se o Senhor, de fato, cumpriu o que o Senhor tem falado desde Abraão até mim, o Senhor vai ser meu Deus.
tá bom, Deus, eu me converto. Se o Senhor me guardar e me proteger, se o Senhor de fato cumprir a bênção que meu pai acabou de derramar sobre mim, o Senhor será meu Deus. A partir desse momento, Jacó começa a mudar. Olha que interessante. Ele faz um pacto com Deus e daí em diante você não vê Jacó ser o enganador, suplantador mais. Ele ainda tem umas falhas de caráter. Ele age nas escondidas. Ele, quando vai voltar, ele sai sem avisar Labão. Mas você vê que dali em diante ele começa a mudar. Ele assinou um pacto com Deus. O Senhor foi meu Deus, cuidar de mim, me der casa, me der o que vestir, me der pão. Se o Senhor for o meu sustentador, o arrimo da minha vida, o Senhor será meu Deus. E eu vou sempre te dar o dízimo de tudo. É por isso que quando Moisés leva o povo para a terra prometida e Deus instaura as leis, Deus institui o dízimo para Israel. Porque aqui, em Gênesis 28, 20 e 22, Jacó prometeu: se o Senhor me abençoar, eu vou te dizimar. E Deus foi fiel no pacto dele. Sim. Mais para frente nós vamos ver que talvez Jacó tenha cumprido esse pacto em vida, essa questão do dízimo em vida. Talvez tenha feito isso, mas lá para frente. Então ele parte e chega. Eu gosto muito desse encontro dele com Raquel, quando os trabalhadores estão no campo e tinham um poço, né, que eles tampavam o poço para parar de sair águas e só tiravam a pedra do poço para alimentar, para dar de beber o gado, né, saciar a sede. E Jacó chega, pergunta para eles: vocês são de quem? Nós somos de Labão, nós somos os funcionários de Labão. E ele vai bem? Ele é meu tio, resumindo a história, né? E chega Raquel com as ovelhas de Labão. Raquel era pastora. Quando ele bate o olho em Raquel, parece que foi paixão à primeira vista, né? E ele vai e tira a pedra e dá de beber ao gado que ela estava cuidando, né? As ovelhas. Ele abraça e beija Raquel e chora. Olha que cena tão forte para um homem fazer. Ele chora quando ele vê a menina, ele apaixonou. Ele se apaixonou por ela a ponto de chorar. E ela corre e fala assim: pai, eu encontrei alguém aqui que é do seu parente. Ele falou isso, isso e isso. Será que é ele mesmo? E então levam Jacó até Labão e ele confirma que é filho, que é sobrinho dele, né? Sim. E esse homem enviaram para cá, conta toda a história, que ele está a perigo de vida, de morte, né? Sim. E vou ficar aqui por um tempo. E depois ele pede a filha. Não sei se todos conhecem essa história, mas ele queria se casar com Raquel e, na verdade, foi enganado pelo tio. Olha aí, se cumprindo exatamente as consequências do que é a gente plantar alguma coisa, né? Alguém iria me perguntou, não lembro, parece que me mandaram, não, foi no WhatsApp, me pediram para falar sobre as consequências, né? De você enganar. Ele colheu dessas consequências? Ou foi você mesmo que fez essa pergunta? Eu acho que fui eu. Que Sei. Jacó colheu, foi castigo de Deus? O que será que foi? Isso, mas é a pergunta, é a terceira pergunta que eu ia te fazer, que vou fazer porque a gente já entra nessa parte, né? Que ele foge por medo, né, do seu irmão, vai para a casa do seu tio Labão e ele é enganado e explorado pelo Labão. Né? O Labão é o maior aproveitador. Exato. É o tal do Labão. Exatamente. E aí o que eu te perguntei foi se isso seria castigo ou punição da parte de Deus para a vida de Jacó, né? Como castigo àquelas atitudes dele lá atrás. Sim. Na verdade, eu vejo como consequência. Eu vejo como a lei da semeadura se cumprindo na vida dele. Porque ele enganou uma figura de autoridade e bênção sobre a vida dele, que foi o pai dele. E agora ele é enganado por uma figura de autoridade e bênção sobre a vida dele, que é Labão. Labão era dono de terras, de posses, de gado, e concordou em Jacó ficar com ele. Concordou de que ele morasse lá, trabalhasse, e quando ele pede a filha em casamento, ele fala assim: trabalha para mim por 7 anos e ela vai ser sua. Só que no dia que se completou esses 7 anos, a Bíblia fala que para Jacó foram como poucos dias. Ele nem viu o tempo passar.
de tanto amor que tinha por Raquel, né? Uhum. Trabalhou 7 anos indo. Eu penso comigo assim, meu Deus, o cara passar 7 anos com esse objetivo, ele estava apaixonado mesmo. E você vê o poder que tem, né, no amor que a gente pode ter tanto por nossas esposas, você pelo seu marido, pelos filhos e principalmente por Deus. É quando a gente tem esse amor genuíno e tão forte, os anos parecem dias. E a Bíblia fala sobre isso, né, que para ele pareceu como poucos dias. Então chega o dia dele casar com a sua prometida, né, Raquel. A Bíblia fala que Labão tinha Raquel, mas a mais velha era a Lia, ou Leia, né? Algumas traduções falam Lia e outras traduções falam Leia. Então Labão prepara todo um banquete, aquela festa, né, como se fosse o dia das núpcias, e embriaga Jacó e faz todo aquela festa, né? Tem o quarto que é para os noivos, e quando ele está lá esperando a sua noiva, ele envia a Lia, que a Bíblia fala que ela era de olhos tenros, né? Não sei se isso quer dizer que ela era estrábica, mas enfim. E Raquel era bonita tanto de rosto quanto de corpo. A Bíblia deixa isso bem explícito. Aí ele vai e se deita com Lia. E quando ele acorda, o Labão ainda foi muito astuto, que ele falou assim, o que você me fez? Você pegou a mais velha, o costume aqui é de entregar a mais velha, não é a mais nova, não. E eles foram questionados e eles entenderam, não, para você casar com a mais nova, é mais 7 anos. Trabalha mais 7 anos para mim que tá tudo bem. E ele trabalhou mais 7 anos para ficar com o amor da sua vida, né? Mas é interessante que ele, na verdade, serviu o Labão por 20 anos. Não foram só esses 14, né? Aí quando passa os 14 anos, que ele, por fim, se casa com Raquel, aí ele vai e fala assim, deixa eu te pagar um salário, continua comigo, Labão fala com ele, né? Para que você tenha salário e você, de fato, seja próspero. Porque Labão sabia que Deus era com ele. Tudo que ele colocou a mão, frutificou. Depois Jacó fala com ele, olha, eu trabalhei com você, por causa da bênção que está sobre mim, você se tornou rico, poderoso. Mas enfim, aí Jacó aceita, fica mais esse tempo com Labão, mais 6 anos, né, trabalhando com ele. E eles têm um trato, né, um contrato, digamos assim. Ele fala assim, ó, se nascer ovelhas salpicadas, elas serão suas. E a gente não entende por que ele começa a raspar as varas e colocar na água diante das ovelhas, né, para elas beberem, e isso causar o nascimento de ovelhas salpicadas. Aí Labão fica desesperado com isso, poxa, só está dando uma ovelha salpicada, vou mudar esse contrato. Agora, se nascer listrado igual zebra, alguém já viu alguma ovelha listrada igual zebra? Eu nunca vi. Mas para Deus não existe impossíveis. Então, ele mudou esse contrato, Jacó fez outro estratagema, e nasceram ovelhas listradas. Labão foi mudando isso, porque ele mudou 10 vezes o contrato com ele. Ó, se nascer vermelha é minha, se nascer roxa é minha. E Deus foi fiel com ele. Mais pra frente, quando ele fala assim, ó, deu tempo, seu pai já não me olha com bons olhos, falou com as suas esposas, né? Vamos embora porque eu já separei tudo que é meu e tudo que é dele. O nosso tá a certa distância e o dele eu continuo cuidando aqui. Aí ele vai e fala assim, vamos embora porque seu pai já não me olha bem. E ele pega todo mundo e parte e sai com seus bens. Labão fica sabendo e corre atrás dele. Mas aí Deus vai dar um sonho ou uma visão, não lembro direito, para Labão e fala assim, chega lá, não fala nem bem nem mal com ele não. Ou seja, ele é meio abençoado. Trata com ele naturalmente. Mas tem uma observação muito importante nesse ponto, que Raquel, sendo idólatra, ela pega dos ídolos de Labão e esconde. Você vai se lembrar dessa passagem. Ela esconde debaixo da sua bolsa no camelo, né? E esse é o motivo de Labão, um dos motivos de Labão sair correndo atrás de Jacó. E quando alcança ele no monte de Gileade, ele pergunta, cara, por que você fez isso? Você saiu como quem toma minhas filhas, como um ladrão, cara. Furtou minhas filhas, furtou meus irmãos, furtou meus bens e veio embora, não me deu satisfação nenhuma. Por acaso eu iria te matar? Olha, Deus me avisou a seu respeito. Você não precisava ter saído dessa forma. Deus me avisou para não
não agir com você nem bem nem mal. Mas aqui, me dá uma satisfação. Por que você fez isso? Jacó tinha explicado para suas esposas, né? Olha, Deus em sonhos me visitou e ele me mostrava que eu seria enriquecido quando as cabras fossem cobertas por um salpicado ou por um listrado. Então ele explica para ele, né? Que na verdade ele estava sendo usado por Labão, mas que ele não tinha raptado as esposas, enfim, fizeram um pacto ali. Olha, então vamos sacrificar, vamos comer e beber, e a partir de hoje, como Deus me ordenou, Labão falando, né? Eu não vou te perseguir, eu não vou fazer nada, mas daqui para cá, se você passar, vai ser para me abençoar, e daqui para aí, se eu passar, vai ser para te abençoar, pode ser? Ele pode ser. Ou seja, firmaram um acordo a partir de então. Esse é um dos processos da conversão de Jacó. Esse é um dos momentos em que Deus mostrou que estava tratando com ele, porque ele aparece para Labão e fala assim, olha, não fala bem nem mal não, ou seja, em outras palavras, Deus está falando assim, eu estou tratando com ele, vamos ver se ele vai mentir, vamos ver se ele vai enganar, ou se ele vai continuar sendo furtivo desse jeito, saiu escondido. Isso mostra uma falha de caráter. Você tem um contrato com alguém e simplesmente rompe ele saindo escondido? Então, aí você vê que Jacó começa a ser trabalhado quando ele resolve consertar com o irmão. Ele saiu fugido, tinha 20 anos que isso tinha acontecido. E ele tomou ciência que o irmão dele já era poderoso no meio do Monte Seir. E manda seus servos irem encontrar com Esaú. Vai lá no monte, encontra com ele e fala que eu estou indo. Eu achei muito louvável essa atitude de Jacó, sabe? De tomar a atitude e enviar os servos com presentes, com bois, com ovelhas, com mantimentos, e se apresentarem todos como servos, né? No começo eu julgava ele, poxa, ele foi tão mau caráter que ele foi colocando o pessoal à frente. Assim, se eles morrerem, dá tempo de a gente correr. Mas quando o irmão dele chega, ele toma a frente. Se você prestar atenção, ele vai lá e toma a frente e se ajoelha. Mas antes dele encontrar com Esaú, ele luta com um anjo. Eu queria que você contasse essa parte. Isso. Legal. Sim. Eu queria que você contasse essa parte que ele luta com o anjo do Senhor, e eu queria saber mais sobre essa parte que é curiosa. Para mim é muito curiosa. Essa parte eu acho que é a parte mais vital, né? A história fundamental. Então ele envia seus servos, ele vai com presentes e tudo, e toma ciência que Esaú está com 400 homens vindo encontrar com ele. Ele faz todo mundo passar pelo rio, do outro lado do rio, né? Seus filhos, e fica sozinho. Parece que no seu íntimo ele falou assim, eu entendi, Deus, eu tenho um cara a cara com o Senhor. Eu entendi que se a partir de agora eu não for genuíno, se a minha conversão não acontecer agora, 20 anos depois daquele pacto de Gênesis 28, se a minha conversão não acontecer agora, não acontece mais. E eu acho que ele também queria pedir a Deus para cumprir a promessa da bênção de guardar a vida dele. Ele não sabia se o irmão ainda ia matar ele, ainda estava com ódio. Então ele fica sozinho de um lado do rio e deixa todos os seus parentes em ordem, sua família, do outro lado, seus servos. E aí que acontece aquela luta emblemática entre Jacó e o anjo do Senhor. E ele passa a noite lutando, até a alvorada, com esse anjo, até que quando começa a amanhecer, o anjo fala assim, me larga, cara, me larga que eu tenho que ir embora, já vai amanhecer. E ele fala, essa é a temática da vida dele, sabe? O ponto de perseguição de Jacó é a bênção do Senhor. O cara tinha uma fé na bênção de Deus, obviamente em Deus, que ele falou assim, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Ele sabia que era um anjo do Senhor, e ele sabia que detinha a bênção. Ele queria que um ser espiritual o abençoasse. Assim como Abraão foi abençoado por Melquisedeque, ele queria ser abençoado também por alguém físico, né? Além do seu pai. O pai era o seu sacerdote, mas ele queria. Então, o anjo pergunta, qual é o seu nome? Lembrando a ele do que o nome dele remetia. Remetia a se apossar do que era dos outros, a agarrar as oportunidades de outros, suplantador, enganador,
e por aí vai. Seu irmão gerou isso, né, através da frase. Não é à toa que ele chama Jacó, porque me enganou e tomou tudo que era meu. Ou seja, na hora que o anjo de Deus faz essa pergunta, ele traz à memória e ao coração dele exatamente quem ele foi todos esses anos. Aí ele fala assim, não chamarás mais Jacó, mas Israel. A partir de agora, você de fato mudou. A partir de agora você é Israel, que é um príncipe que lutou contra Deus, com Deus e os homens e prevaleceu. Contra não, né? Lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E olha que interessante essa parte, lutou com os homens. Ou seja, enquanto ele pôde, ele lutou contra as pessoas para se dar bem, para sair em vantagem, para receber a bênção. E só prevaleceu quando ficou de cara a cara com Deus, teve esse choque com ele, e então veio a conversão dele. E a gente vê a postura dele. Sai mancando, né? O anjo teve que tocar na coxa dele para parar com a briga, o abençoa, e então nós vemos um Israel convertido. Eu tenho plena convicção que na mente dele ele falou assim, Deus, esse sou eu. Esse é o usurpador, esse é o que agarra a oportunidade que não é minha, que eu agarrei tudo que é dos outros. Esse de fato sou eu. Eu não quero ser mais um cara que luta com Deus e que luta com os homens. Muda a minha história. E então, a partir dele, da travessia dele do rio, nós vemos um Jacó completamente transformado. Você vai vendo ao longo da vida dele, a partir de então, que ele mudou. Que ele é um homem pacífico, ele passou a ser um homem honesto, determinado, um homem que ensina de verdade, porque a gente vê o resultado do ensino dele com José. Olha quem foi José. E ele foi alguém que ensinou. Mas continuando a história, ele atravessa, ordena, né, põe em ordem toda a sua casa, os seus bens, e sabe que vai ter um encontro com seu irmão. É o momento crucial para a vida dele, é o checkmate, é viver ou morrer. Mas ali a gente vê fé, ali a gente vê confiança de Jacó em Deus. Falou assim, se Deus prometeu, ele vai me guardar. Já fui abençoado de tudo quanto é jeito. Começou o processo de conversão. Aí ele toma a frente dos seus, passa por Raquel com José, passa por as outras, a esposa, Lia, né, as servas e os outros filhos, passa pelos servos e ajoelha diante de Esaú. E chama ele de meu Senhor. Olha que interessante, cumpriu-se o contrário naquele momento. Foi dito que Esaú e todos os seus filhos, descendentes, se curvariam diante de Jacó. Mas Jacó vai lá, se humilha e faz exatamente com que Esaú se lembre de que ele é servo. Não, eu estou me fazendo de servo. Eu e tudo que você está vendo, tudo que chegou até você, ele pergunta, quem que são esses que vieram enviados aí? São todos seus servos. E eu te mandei isso como presente. É nesse momento que eu acho que Jacó cumpriu o pacto lá de Gênesis 28, que ele prometeu a Deus que iria dizimar. Por que eu acho que se cumpriu? Porque ele fala assim, olha, seu rosto para mim, aceita o meu presente. Esaú fala assim, não preciso de nada disso. Ele fala, eu te insisto que você aceite, porque o seu rosto para mim, quando você estava chegando, era como o rosto de Deus. Olha que frase interessante, eu vi Deus no seu rosto quando você estava chegando. Ele viu graça, ele viu misericórdia. Mesmo que o irmão dele nem crente fosse, ele viu a graça de Deus porque sabia que o irmão iria perdoá-lo. Os dois se abraçam e choram amargamente. Amargamente não, né? Emocionadamente. Eles se abraçam e eu creio que ali, quem já passou por perdão, por reconciliação, sabe que é de quebrar sua estrutura. É de te esmorecer por dentro, de quebrar completamente. Os dois se abraçam e choram, e todo mundo vendo aquilo ali. Nós tivemos uma reunião pastoral recentemente, onde houve um momento tão maravilhoso, sabe, tão de concerto entre as pessoas. E eu que era o mais novo no contexto ali, chorei com todo mundo, senti exatamente aquele momento de reconciliação, de cura, de amor. E eu fiquei imaginando como que não deve ter sido exatamente com Esaú e Jacó. Os dois se encontrando, se perdoando, se abraçando, e falando assim, olha, tá tudo bem. Vê, eu já tenho todas as minhas posses e bênçãos. Esaú desfrutou, né,
da bênção que vinha desde Abraão. Então ele viu que assim, Deus foi misericordioso com ele, fez dele chefe de tribos, chefe de família. Ele estava com 400 homens a serviço dele ali naquele momento. Imagina o que não ficou lá no Monte Seir. Então ele habitava nas montanhas, mas ele era poderoso também. E aí, então ele se despede, ele queria até que eles caminhassem junto, e Jacó fala assim, não, meu gado e meu povo, ele não vai conseguir te acompanhar não, eu vou no pasto das crianças mesmo, no pasto do gado, pode ir andando aí. E retorna para a casa do seu pai. Essa foi a parte mais interessante da conversão de Jacó. Ele teve que ser moído por dentro, digamos assim. Jacó teve que se entregar à própria sorte, e principalmente à sorte de Deus. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu vou confiar em Deus. Por quê? Porque Jacó perseguiu a bênção. Eu quero entrar neste momento, Fernanda, numa área das nossas vidas que a maioria de nós não presta muita atenção. Jacó como exemplo de Cristo para nós, e o que nós podemos tomar posse como servos do Senhor. Qual que teria sido o tema da vida de Jacó? Agora Israel, né? Qual teria sido o tema da vida dele? Eu consegui resumir como sendo a bênção. Se você olhar para a vida de Jacó, toda a sua razão de viver foi a bênção. A bênção de Deus sobre a vida dele. Não simplesmente as bênçãos. E é esse o ensinamento que o Senhor veio trazendo como revelação para a minha vida, de que existem bênçãos e existe a bênção. Muita gente vive de bênçãos, de momentos que Deus entrega algo para ela, mas ser abençoado é completamente diferente. Estar debaixo da bênção é completamente diferente. Nós vemos algumas qualidades de Jacó, eu separei aqui no meu painel. Jacó, por exemplo, ele era persistente, determinado, trabalhador. Futuramente você vai ver ele hospitaleiro, se tornou pacífico, na verdade sempre foi, né? Um homem de extrema fé, a vida pautada na fé que Deus teria uma bênção para ele. Como eu disse anteriormente, que tinha o dom de ensino, porque gerou um José completamente inabalável, estrategista, obediente. Depois se tornou alguém de caráter íntegro, justo e idôneo. Olha pra você falar de Jacó, alguém justo e idôneo. Mas ele foi transformado. É aí que a gente vê transformado. É aí que a gente vê o poder de Deus, mas tem um defeito. Entre todos aqueles que ele tinha, alguém saberia me dizer qual que é o defeito maior de Jacó? Será que alguém poderia explanar isso para mim? Mas eu já dou um spoiler de uma vez. Jacó era preferencialista. Nem sei se tem essa palavra desse jeito mesmo, mas ele era preferencialista. A gente vê, por exemplo, em Gênesis 29, que ele desprezou Lia, ou Leia, né? Mas ele já E era a mesma coisa por Raquel, né? Isso. Eu acho que ali ele casa para honrar mesmo, fica com ela para honrar a moça, porque não tinha o que fazer, ele ia abandonar ela, não. Mas exatamente. Ele tem a Já preferência por Raquel e depois ainda tem uma preferência por um dos filhos, né? Isso. Esse é o ponto que transforma a vida de todos os 12, né? Jacó preferiu o filho do seu amor, digamos assim, que foi José, né? A gente percebe, se você continuar toda a história, quem quiser depois continuar lendo, a gente não vai falar muito, porque eu creio que José vai ser um dos grandes homens a ser citado. José é o então, próximo tema. Ah, então tá certinho aí pra você ver. É a ligação perfeita. Uma ligação perfeita. Vocês vão ver na próxima live de como Jacó foi tão bem sucedido em ser um ensinador, porque ele gerou José. Mas o seu defeito foi exatamente preferir apenas José, que era o filho do seu amor, Raquel, né? Eu poderia abordar, por exemplo, o poder das palavras ainda, quando Jacó fala assim com Labão: se você encontrar qualquer coisa sua no meio dos meus, que essa pessoa morra. E o que aconteceu com Raquel? Labão não achou o ídolo. Labão não achou o
os ídolos debaixo da bolsa de Raquel, porque ela ficou sentada falando que estava menstruada, né? Mas quando ela foi ter o segundo filho de Jacó, ela morreu. Ela poderia ter concebido e dado à luz esse filho e não morrer, não fosse o poder da palavra de Jacó. Se tiver alguma coisa com alguém aqui, essa pessoa morra. E infelizmente parece que ela não completou seus dias, que seria para ela, né? Ela morreu no parto de Benjamim, né? Infelizmente. Então esse foi o grande defeito que eu vejo na vida de Jacó. Nós corremos esse risco como pais, como irmãos. E ele continua sendo preferencialista, né? Mesmo depois que José é vendido e tudo, dado como morto, ele prefere Benjamim, né? Ele ainda toma que aí é outro filho parte, que é outro filho de Raquel. Verdade, ele tem esse defeito aí, que nós como pais não podemos ter essas predileções. Eu acho que assim, isso veio sendo cultivado na linhagem dele, porque Deus falou que Abraão teria um filho da promessa, e Isaac também pode ter dado isso, porque teve esse problema entre Esaú e Jacó e tinha essa promessa. Então, naturalmente, eles foram assimilando isso de forma errada. Deus tinha uma promessa? Tinha na vida de um dos filhos, mas não significava que ele tivesse que desprezar os outros. E na verdade, você percebe isso na atitude dos filhos. Estou tomando muito cuidado para não dar spoiler nas próximas histórias, porque esse é o defeito de Jacó. Jacó preferiu a José e depois preferiu a Benjamim, como você falou, bem falado. E isso foi o causador de grandes problemas, mas que na verdade Deus trabalhou nesses problemas, não é? E serve para nós, serve para a nossa vida. Você pode seguir a sua caminhada e tem algo escondido na sua vida que você não submeteu a Deus, e isso pode estar comprometendo os planos para a sua vida. Pode estar atrasando o plano de Deus na sua vida. Não que Deus não tenha poder para operar. Pelo contrário, ele tem muito poder, que a gente viu, ele tem todo o poder, né? Que a gente viu como os problemas, os defeitos de Jacó não impediram que Deus cumprisse as promessas na vida dele, trabalhasse no caráter dele e fizesse com que se tornasse um homem poderoso, abençoado e servo de Deus. Jacó passou a ser tudo isso que eu falei antes: persistente, determinado, trabalhador, hospitaleiro, pacífico, homem de fé. Passou isso para todos os seus filhos, mas preferiu ter José como seu aluno, como seu preferido, fez a túnica, toda aquela história, né? E infelizmente ele teve esse problema, mas através da vida dele, na sua conversão, na sua santidade, na sua fidelidade, no seu propósito e no seu ato de tomar posse, a gente vê características de Cristo nisso. Jacó pode esboçar para nós características de Cristo quando ele se torna esse hospitaleiro, quando ele se torna esse ensinador, e principalmente quando ele prioriza a bênção. Eu quero falar da bênção agora. Será que a gente ainda tem tempo? E ficou mudo. O seu coisa ficou mudo. Eu mutei porque barulho externo aqui de vez em quando passa um pessoal. Agora aí eu muto para não atrapalhar quando o convidado está falando. Estou falando que a gente ainda tem uns minutinhos. Pode ficar à vontade para falar sobre a bênção. Tá, eu separei até alguns versículos, porque nós falamos muito assim, mas como assim? Que é a bênção? Como assim essa bênção que Deus derramou sobre a vida deles? E eu quero detalhar essa bênção. Quando eu entendi a bênção, meu corpo até estremeceu, sabe disso? Minha cabeça borbulhou como... Sabe quando você derrama um refrigerante no copo e dá aquele barulhinho? Eu senti isso na minha cabeça, assim, meu Deus, isso é a bênção. Deuteronômio 11, 26 fala assim: eis que hoje eu te ponho diante de você a bênção e a maldição. Isso lá em Moisés, com o povo de Israel, já anos depois. Aí eu detalhei para nós parte da bênção que Isaac derramou sobre Jacó, né? Do orvalho dos céus, Deus te dê gordura da terra, abundância de trigo e mosto. Sirvam-te os povos e nações e curvem-se diante de você. Seja Senhor sobre os seus irmãos. Lá em Gênesis 28, quem quiser anotar, inclusive,
Essa aqui é 27 e 28. Agora, no capítulo 28, Isaac continua a bênção para Jacó. No 28, do 3 e o 4, ele fala assim: e Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações. Então, parte da bênção é nós sermos influentes, sermos prósperos, ser influente diante dos povos, todos os povos temerem o poder de Deus em nossas vidas. Aí a gente começa a analisar: será que eu tenho sido de fato abençoado? Será que as pessoas têm visto Deus na minha vida? Mas hoje nós temos a oportunidade de tomar posse exatamente disso. Então, falando ainda de Deuteronômio, onde Moisés detalha a bênção para Israel, eu gostaria que quem puder também anotasse Deuteronômio 28, e é do 1 ao 14. É um texto muito grande, mas é um texto poderoso. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Olha que Isaac tinha falado isso anteriormente, em Gênesis 28. O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e ovelhas. Bendito o cesto da sua amassadeira, bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor te entregará feridos diante de ti os teus inimigos. Olha que poderoso é o detalhamento da bênção. Que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 vão sair correndo. E esse 8 é poderoso, que ele mostra que a bênção é um poder, é uma força que opera em nossas vidas. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros. Em casa as pessoas podem ler até o 14, mas eu quero parar aqui no 8, até mesmo por causa do nosso tempo. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Fernando, eu quero profetizar sobre sua vida que Deus manda a bênção estar com você dentro da sua casa. Amém. A bênção de Deus é um poder de influência. A bênção de Deus é uma força que opera. Onde você colocar a mão, tudo tem que dar certo. As coisas têm que acontecer. Então eu ministro sobre a sua vida, principalmente, os seus objetivos, seu projeto, todos os seus propósitos. A partir de agora, se isso não acontecia, eu creio que já acontecia, mas a partir de agora, se não acontecia, você vai começar a ser tão influente como nunca antes. Toma posse da bênção, que é um poder de Deus liberado através de Cristo para a sua vida. É a bênção, não são as bênçãos. A bênção de Deus é tudo que você de fato colocar a mão, você crer que tem que dar certo. Aqui no 8 está falando: o Senhor mandará que a bênção esteja no seu celeiro, ou seja, nas suas provisões, dentro da sua casa. A partir de então, a unção do Senhor Jesus se torna essa bênção para que tudo dê certo na sua vida. E de todos os que estão ao vivo conosco agora, toma posse disso para a sua vida, porque Deus derramou sobre você. E eu anotei algumas observações para que a gente vai poder fechar aqui. A bênção é esse poder específico. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Muita gente é rica, muita gente tem bens, posses, influência, mas pagou um preço caro para ser abençoado. Pagou um preço caro para ter riquezas e posses e influências. Mas quem tem a bênção do Senhor, que está falando aqui em Provérbios 10, 22, ele se torna próspero e rico sem sofrer para isso. Eu creio que você conhece alguém que é rico, mas que sofreu para alcançar essa bênção, essa riqueza. Mas quando você é abençoado por Deus, as coisas acontecem sem que você sofra, sem que você perca noites de sono. Eu conheço gente que é rico, mas que perdeu a família por isso. Eu conversei com um chefe meu
alguns anos atrás, todo dia ele saía do seu local de trabalho para fumar um pouco, para desestressar, dizia ele, e falava, olha, eu trocaria todo o meu recurso, bem, os cursos que eu fiz para ter minha família hoje. Eu perdi minha família para ter essa posição que eu tenho. Ou seja, alcançou bens, riquezas, mas perdeu a família. A bênção do Senhor enriquece sem trazer dores. O original mesmo do hebraico vai falar assim, a bênção de Deus enriquece sem dores. Você não precisa sofrer no seu trabalho. Tem gente que quer ficar na maldição de Adão. Com o suor do seu rosto, ganharás o teu pão. Mas eu quero ficar na bênção de Provérbios. A bênção do Senhor enriquece sem trazer consigo dores. Escolha hoje, ou você fica na maldição derramada sobre Adão, ou na bênção liberada através de Provérbios. Mas algumas coisas que eu anotei rapidinho. Então, por que Deus colocou em mim, nas minhas mãos? Porque Deus ainda não colocou nas minhas mãos a bênção. Todo mundo pode se perguntar, já que a bênção está liberada sobre a minha vida, por que eu não tomei posse ainda? Existem pelo menos 3 pontos cruciais. Primeiro, nós não tomamos posse com fé, de verdade. A bênção de Deus, essa bênção que ele derramou sobre Jacó, sobre Abraão, Isaac, que é detalhada em Deuteronômio, eu tenho que ter fé que ele derramou sobre mim. Primeiro ponto, fé para tomar posse. Segundo ponto, anota aí. Porque Deus só enriquece o servo de Cristo em quem ele confia. Deus só pôde enriquecer Jacó depois que pôde confiar no seu coração. Deus só enriquece, só prospera, só abençoa o servo de Cristo em quem ele pode confiar. Quantas vezes o Senhor confiou em nós e nós o decepcionamos? Isso acontece demais na vida de muitos servos de Deus, de muitos crentes. Por fim, Deus me abençoa para que eu abençoe outras pessoas. A bênção de Deus só tem objetivo na minha vida se eu quiser servir o reino, se eu quiser servir o evangelho. A partir do momento que eu colocar na minha vida como propósito a bênção de Deus para abençoar outras pessoas, o recurso vem. A bênção se manifesta através de objetos, de valores, de pessoas. Pessoas vão se submeter aos seus projetos, Fernanda, porque você entendeu que a bênção é para te fazer servir outras pessoas. Quantas pessoas têm bens e riquezas, mas tomam só para si? Quantas pessoas não vão para o culto só para pedir uma bênção para si? Na verdade, o nosso objetivo é ser pai de multidões. Jacó tinha isso em mente, Isaac tinha isso em mente, Abraão tinha isso em mente. A bênção é para eu ser um povo numeroso, como a areia da terra, como as estrelas do céu. A bênção é para isso. E eu fecho agora, já que o nosso tempo está fechando, anota também, por favor, 2 Coríntios. Estou anotando tudo aqui. Que bênção. Esse aqui eu acho que vai funcionar como chave para as nossas vidas, para a gente fechar mesmo. 2 Coríntios 9, 10. Lá diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Nós vemos nesse versículo provisão ou limitada ou ilimitada. Tem gente que só quer o pão para comer. Tem 2 classes de pessoas praticamente nesse versículo, 2 Coríntios 9 e 10. Aquele que te dá semente, te dê semente para semear. Eu quero ser esse, que recebe sementes. Porque o que recebe semente, ele vai multiplicar na vida de outros e vai continuar sendo um semeador. Esse é o abençoado. Mas agora, aquele que recebe pão para comer, ele recebe uma bênção e consome com ela. Consome com a bênção e morreu ali mesmo. Mas se você tem propósito e projeto, Deus vai te fazer um semeador. Eu ministro sobre sua vida nessa hora. Te agradeço ricamente por ter me convidado, mas o meu objetivo aqui hoje é semear sobre a sua vida quem está recebendo, que você é abençoado. Que a bênção de Deus é sobre as nossas vidas. Amém. Jesus amaldiçoou uma figueira, você já ouviu essa passagem? Ele pega e fala assim, ó, nunca, na verdade ele não mandou ela secar. Ele fala assim, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E depois eles veem que ela imediatamente secou. Quem não frutifica acaba secando e morrendo.
Sim. Quem não pega a bênção de Deus e multiplica ela através de frutos, acaba com uma figueira secando e morrendo. Então, nesses últimos segundos, ó, tem gente falando, eu recebo, Tá todo amém. mundo Então, aqui, nesses tá últimos pronto segundos, para receber a bênção. receba a bênção do Senhor. Amém. Seja na aflição, seja na dificuldade, seja nas incertezas. Sabe, quando eu estava prestes a receber a bênção do Senhor, foi o período que eu mais fui afligido. Então não temam quando vier a aflição. A bênção do Senhor está batendo nas portas. Seja abençoado. Seja abençoada. Como foi com Jacó, seja com a sua vida. As bênçãos que vieram sobre Abraão, Isaque e Jacó, venham sobre as suas vidas. E todos nós seremos pais de multidões. Pessoas que têm a semente nas mãos, lembrando de 2 Coríntios 9:10. Aquele que dá semente para o que semeia, também dará pão para o que come. Eu quero ser aquele que tem sementes nas mãos, não apenas aquele que come o pão, mas que Deus venha a prosperar a minha vida, para eu prosperar a vida de outros. Que Deus venha a prosperar a sua vida, Fernanda, para prosperar a vida de outros. Todos os que estão nos assistindo, aqueles que vão ver depois no YouTube, venham a ser pessoas com sementes nas mãos. A bênção de Deus é a semente. A bênção de Deus é o Evangelho. A bênção de Deus é o reino se manifestando em nossa vida aqui hoje, agora na terra. Essa é a minha palavra em nome de Jesus para as nossas vidas. Amém? Nossa, pastor, que isso, foi forte, hein? Muito Forte. bom. Quando eu escrevi isso, mexeu com minhas estruturas. Jesus é bom demais. Que isso, foi tremendo. Estou aqui Glória impactada a até Deus. agora, assim, com uma live profética. Foi muito Profético. bom. Glória a Deus. Muito obrigada. Que Jesus abençoe sua vida e derrame Amém. Eu também recebo. sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, todas as bênçãos, né, que vêm da parte Amém. dele, né, que derrame uma unção dobrada sobre o Senhor, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, e Glória a que Deus. essa semente que o Senhor plantou hoje possa germinar em solos férteis. E eu creio muito nisso, que isso aqui que a gente faz, né, esse projeto aqui, é realmente essa sementinha que a gente planta ali Eu no também coração creio, sabe? de Eu alguém, né, creio. de algumas pessoas. Eu creio que, para a glória de Deus, muitos corações serão, sim, terras férteis para receber essa palavra abençoada. Exatamente. Para frutificar. E uma forma também de plantar semente é compartilhar, gente. Compartilha Isso. esse vídeo, né, com as pessoas, porque isso também é cumprir o ID do Senhor. Ah, eu não sei gravar vídeo, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei fazer uma live. Tudo bem, mas você conhece quem faz, você conhece quem prega. Compartilha. Compartilhar a palavra de Deus, compartilhar, né, uma live profética, compartilhar, seja Isso o que você mesmo. curte. Se vem da parte de Deus, isso é uma semente e faz com que você cumpra o reino do Senhor e abençoe outras vidas. Isso é semear também, né? Exatamente. E é isso. Exatamente. Olha que você já está praticando a bênção. Amém. Amém. E é isso. Olha, pastor, eu quero te agradecer muito de todo o meu coração, mais uma vez, tá? Pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Mais uma, né, nessa live de estreia de Grandes Homens. Eu tenho certeza que, para a glória de Deus, vai ser muito legal, assim, as outras também, né? E cada série vai complementando as outras. Então, eu já quero deixar um convite para você que está aí acompanhando. Na quinta-feira, a gente já tem outro episódio já. E eu não vou perder, não. Nós vamos começar a divulgá-lo. Tá bom? Muito obrigada a todos. E para quem ainda não assistiu ou não conseguiu assistir tudo, nós vamos subir o vídeo para o YouTube em breve. E aí todo mundo vai poder acompanhar novamente. Quem quiser assistir de novo, para pegar a bênção mais uma vez, é só assistir. Depois tem um link no YouTube também, né? Isso. A Rose está abençoando a nossa vida. Ai, Rose, muito obrigada. A senhora é uma bênção. Muito obrigada. E, gente, até a próxima live. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a todos. Um beijo. Fiquem com Deus. Amém.